Tell me you love me, tell me that you're mine again. Tell me you won't burn away. Muito bom dia, uma ótima manhã pra você, uma boa segunda-feira, uma ótima semana, uma semana de Natal pra todos nós. E aí, eu devo lhe perguntar como é que está sendo a sua ressaca? Como é que está sendo aquela ressaca de ter a Argentina campeã mundial ontem, quando nós também, brasileiros, éramos tidos como um dos favoritos, aliás, mais favorito do que os campeões de ontem, né? Nossa, e você do outro lado vai falar assim: poxa, mas vocês da mensagem do dia hoje estão judiando. Vocês têm que lembrar que ontem a Argentina, os nossos arquirrivais, foram campeões? Sim, nós temos que te lembrar isso sim, que ontem triunfou a Argentina. E sabe por quê? Porque foi mais que uma partida de futebol. Você entendeu tudo o que vimos ontem e durante a Copa do Mundo deste ano? A competição que terminou ontem nos deu muitas lições que vão muito além das 4 linhas de um gramado. O que vimos nos últimos dias, no último mês, pode e deve absolutamente ser tomado para cada um de nós e aplicado em nosso dia a dia. Se você acha que não, perceba se não temos razão. Os campeões de ontem começaram a competição perdendo para um time muito mais fraco. E por conta desta derrota, que não esperavam, se tornaram alvo de piadas feitas principalmente por nós, brasileiros. Correram risco de serem eliminados na primeira fase, na fase inicial da competição, o que seria uma vergonha. Aí está a primeira lição desta Copa e dos campeões. Lição que podemos aplicar nos nossos dias, nas nossas vidas. Essa Copa nos ensinou que grandes conquistas às vezes começam com algumas derrotas. Depende de você se as críticas recebidas por estes deslizes inesperados terão o poder de lhe fazer destruir, ou essa derrota inicial lhe sirva de aprendizado e quem sabe até de motivação em busca do seu objetivo maior. Os campeões de ontem viram companheiros que eram apontados como tão bons e tão favoritos como eles, ou até mais do que eles, irem embora para casa mais cedo do que eles. Os campeões de ontem não ouviram antes muitos elogios e sim, por várias vezes, palavras de quem duvidasse dos seus êxitos. Vendo os adversários antes favoritos se despedindo da competição, não expuseram nenhum contentamento por isso. Segunda lição: em nossas vidas, em várias áreas, no trabalho, nos estudos, em vários aspectos, você verá pessoas que você sabe que são tão boas quanto você, ficando para trás enquanto você avança. Mas isso não deve fazer com que você se preocupe com eles, pois você sabe que eles são tão bons quanto você. Mas você estava mais focado no seu objetivo. E também, o fato de estar à frente deles não é motivo para que você acredite estar vencendo a corrida. Os campeões de ontem muitas vezes são difíceis de serem engolidos por seus adversários. São tidos como pessoas difíceis, pessoas que se acham. Mas, interessante, embora nós, os adversários, tenhamos ressalvas homéricas contra eles, invariavelmente essas ressalvas são pontuadas de um reconhecimento do tipo: mas eles são bem raçudos, hein? Terceira lição: na vida existem só 2 opções. Ou você é o difícil, o intragável e desperta algumas críticas, ou você é quem critica, não engole. Esteja você em uma ou na outra posição, saiba sempre reconhecer o seu verdadeiro valor ou as qualidades do outro. Os campeões de ontem são considerados intragáveis e até arrogantes, mas todos nós, até os brasileiros que temos nossas diferenças com eles, reconhecemos: aqueles caras têm uma raça, o sangue nos olhos. Entenda que os bons não passam incólumes às críticas e questionamentos, e essas, quando são feitas, é porque a defesa rasa daqueles que insistem em não reconhecer as suas qualidades são as críticas.
Os campeões de ontem terminaram o primeiro tempo vencendo por 2-0. Parecia que tudo estava resolvido, eu acreditava nisso. O título estava ganho. 2-0 sobre os adversários, com os campeões claramente melhores em campo. O segundo tempo seria apenas uma concretização do objetivo. Era só relaxar e esperar o apito final. Porém, o título por pouco escapou, pois os adversários empataram nos últimos minutos e por pouco não superou. Quarta lição: mar calmo nunca treina bons marinheiros. Não se acomode com as boas fases. Quando tudo estiver aparentemente muito bom, muito calmo, cuidado. Chico Xavier já dizia: nada nesta vida é para sempre, nem na alegria, nem na tristeza. Aliás, quando tudo estiver muito bom, muito tranquilo, muito calmo, quando tudo parecer sob controle, atente-se e entenda que este pode ser um sinal para que você não relaxe a tal ponto de não perceber uma tempestade chegando. Tell me you won't. Os campeões de ontem foram comandados por um líder que muitas vezes já foi tido como arrogante, pois não é dado a baladas. Você nunca viu seu nome, o nome deste líder envolvido em uma polêmica. Você nunca viu o nome deste líder envolvido em escândalos amorosos, troca de esposas, casos com modelos estonteantes. Esse líder, muitas vezes tido como antipático, custa sair de casa, se recusa a dar entrevistas, maneira a marcar a sua presença na mídia. Ele se casou com sua namorada de adolescência, com quem teve seus filhos e mesmo depois da fama mundial, muito dinheiro, continuou casado com ela. Esse líder, por vezes, já foi interpelado pelos seus empresários que gostariam que ele fosse mais dado à badalação, aparecesse em festas, tivesse comportamentos que gerassem mídia, fofocas e tais. Esse líder dos campeões de ontem, por vezes, já foi falado como arredio. Mesmo sendo um dos melhores do mundo, esse líder dos campeões de ontem nunca precisou pintar os cabelos para chamar a atenção, nunca apelou para um penteado esdrúxulo que se tornasse mais assunto do que o seu ofício. Quinta lição: pessoas realmente comprometidas como o líder dos campeões de ontem, às vezes são vistos por outros olhos como pessoas sérias demais, sisudas demais, emburrados. Sabe aquele tipo que não sorri, sempre com cara de preocupado, muitas vezes com a testa franzida, onde fica evidente um ar de preocupação? Isso não é empáfia ou arrogância. É que pessoas muito comprometidas com seus objetivos e focos geralmente são tão comprometidas e aproveitam todas as oportunidades para pensarem e repensarem suas estratégias que lhe permitam chegar ao sucesso, ao seu foco, ao seu objetivo. Aí, talvez por isso, e assim como o líder dos campeões de ontem, não tem tempo para pintar os cabelos com cores extravagantes e ensaiar dancinhas de gosto duvidoso. Aquele chefe da sua empresa, sisudo, carrancudo, de pouco papo, pode estar tão comprometido em levar a empresa que vocês trabalham ao sucesso e, consequentemente, você também ao sucesso, que não tem tempo para ser essa pessoa que tem tempo de pintar os cabelos ou fazer dancinhas. Aliás, é preciso entender que muitas pessoas que tentam chamar a atenção com cortes de cabelos extravagantes, comportamentos do mesmo nível, como faz um colega brasileiro do líder dos campeões de ontem, muitas vezes eles buscam desviar o foco. Talvez essas pessoas lá no seu íntimo saibam que não são tudo aquilo que os outros dizem que elas são. Temendo fracassar, desviam um assunto sobre o seu ofício, para que assim você não perceba suas limitações. O líder dos campeões de ontem disputou 5 Copas até conseguir finalmente triunfar. Diziam que ele na seleção não tinha o mesmo brilho que nos clubes. Ele tentou em 2006, 2010, 2014, 2018 e só ontem conseguiu. Muitos diziam que os deuses do futebol não seriam nada justos se o líder de ontem terminasse sua carreira sem um título de campeão mundial. Finalmente, ontem, na sua 5ª tentativa, ele conseguiu. Última lição: acredite sempre. Por mais que tudo pareça contrariar o seu acreditar, o seu desejo e até mesmo a sua fé, Deus é sempre justo.
Quem planta com boas intenções, com amor, com o verdadeiro desejo do coração e trabalha por isso, não terá uma colheita diferente daquilo que semeou. E você pensava que era só futebol, né? Não, não, não. Aprendemos muito. Nós, da Mensagem do Dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de Pai. Pense nisso.